companheiras, companheiros, irmãs, irmãos, gente do Brasil, da Itália, da Espanha, da França, da Alemanha, da Holanda, de Portugal, gente da Rede Celebra, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Movimento de Adolescentes e Crianças, das comunidades eclesiais de base. Estamos chegando ao 5º domingo do tempo de Páscoa. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente celebrar, refletir, meditar um pouco sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Sempre uma saudação a todos e todas de perto e de longe. A gente convida você a curtir, compartilhar mais e mais essa nossa reflexão, que é uma das atividades da TV MTC, esse veículo de comunicação do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Quinta semana, 5º domingo pascal. A gente já há 5 semanas refletindo, vivendo, celebrando a experiência pascal entre nós, entre nossas comunidades. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Permaneçam em mim e darão muitos frutos. Iniciemos a nossa reflexão lendo o Evangelho do dia. O Senhor esteja com todos, com todas vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, o pai o corta, mas os ramos que dão fruto, ele os limpa para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo e vai secar. Esses ramos serão recolhidos e atirados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. A glória de meu Pai se manifesta nisto, que vocês deem muitos frutos e se tornem meus discípulos. Palavra da salvação. Quinto domingo pascal. Ou seja, comunitariamente, coletivamente, a gente passa esse período bonito, em que a nossa prece maior, o nosso desejo maior, mas a nossa construção maior enquanto comunidade é que nossos povos, que nossas comunidades, que a classe trabalhadora ressuscite. Ressuscite enquanto movimento de Jesus, enquanto comunidades unidas ao seu projeto. Se estamos com ele ressuscitaremos. Isso se dá em uma semana em que o MTC, o Fórum Interreligioso Gente de Fé e outros movimentos como Comissão de Justiça e Paz, Grupo da Partilha, Comunidade Orante, Movimento Cursivos, Grito dos Excluídos, se juntam aqui em Recife para mais um ano, há mais de 10 anos, celebrar a Semana da Classe Trabalhadora. E é muito feliz que o texto bíblico desta semana tenha relação direta com essa agenda, com essa atividade, com a série de atos políticos e pastorais que estamos fazendo durante esses 7 dias. Do dia 24 passado até o 1º de maio agora. Aliás, 8 dias, de uma quarta a outra quarta. Semana da Classe Trabalhadora. É uma forma que a gente pensou de motivar os nossos irmãos e irmãs dos nossos coletivos a celebrar, de fato, politicamente, coerentemente, conscientemente, esse dia, que é um dia de luta, que é uma semana de lutas. É uma forma também que a gente pensou, enquanto coletivos, para ajudar as centrais sindicais e os sindicatos a perceberem que isto não é uma semana de recreação ou de entretenimento, é uma semana de conscientização e de muita luta, de uma agenda de várias lutas. Então não é semana só para a gente ir para a praia, fazer ato na praia ou fazer uma festa em algum parque. É uma semana de conscientização e uma semana de celebração de nossas lutas, juntar os vários coletivos que lutam pela classe trabalhadora para a gente fazer uma semana celebrativa, de ânimo, de mística, de reforço na nossa militância e na nossa luta. Pois bem, é nesta semana que o texto bíblico começa com uma afirmação extremamente bonita. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Jesus, textualmente, o texto bíblico nos deixa claro que Jesus, ele diz uma sentença muito bonita. Ele diz: nosso Deus é trabalhador. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Nosso Deus é um Deus trabalhador. É muito feliz que a gente comece essa nossa reflexão com uma consciência de que, mesmo culturalmente e historicamente, o trabalho ter sido configurado como uma tortura, como um sofrer, não é? Até o termo trabalho vem de um instrumento de tortura, não é? Mesmo a lógica poética de que nós fomos expulsos de um jardim e o trabalho foi parte desta pena, Jesus, ele dá dignidade à força da classe trabalhadora quando ele diz:
O meu pai é um trabalhador. O meu pai é um agricultor. O meu pai é um trabalhador rural, ele poderia dizer assim. É um agricultor. E é a partir dessa lógica do Deus que trabalha, que constrói esse mundo, que ele faz um discurso para a comunidade, para unir a comunidade. Lembremos que esse texto de João está dentro do discurso de testamento de Jesus, próximo da ceia, próximo do seu momento de paixão. Retomar este discurso agora, no finzinho desse tempo pascal, é nos preparar para continuar no tempo comum, ou melhor, no tempo do discipulado e da missão, como comunidades que permanecem unidas a Ele, ao seu projeto de ressurreição. Mas o projeto de um Deus que não é o todo-poderoso pregado em várias igrejas. É o Deus trabalhador, que se faz classe com a gente quando seu filho se encarna em uma cidade pobre, filho de um operário José, filho de uma mulher jovem, simples, Maria. Esse Deus se faz classe na oficina de José, esse Deus se faz classe no seio de Maria, e por isso esse pai é o agricultor, é o trabalhador. Aquilo que se segue, Jesus dizendo que é a videira verdadeira, também dá conta de como esse projeto é coletivo, é comunitário. Aquilo que no Antigo Testamento se dizia, e Israel é a vinha, é a videira, e essa videira em muitos momentos não deu frutos bons, Jesus diz, não, o projeto está comigo, eu sou a videira. E quem quer entrar nesse projeto, nesse movimento, não é só alguém que está próximo, não é só alguém que está passando em volta e quando tiver tempo, não, é alguém que está intimamente ligado, como ramos nesta videira. O grande projeto não é só um projeto político no sentido institucional, a gente se une a algumas causas, não. Esse projeto é um projeto de amor, de intimidade, de afinidade, de amorosidade, de alguém que está ligado ao outro. É daí que vem a nossa mística. Nos nossos movimentos, nos nossos coletivos. Qual é a diferença? Não no sentido de nos distanciar ou de nos destacar de outras pessoas, mas qual é a novidade que um militante cristão leva para o sindicato, para o conselho de moradores, para os movimentos de bairro, para os grêmios, para o partido político, para as pastorais? É que o que nos une não só são causas, como uma espécie de sentimento ou de empatia a determinadas bandeiras. O que nos une é que quando a gente mergulha nestes projetos, a gente os entende como projetos de justiça, de paz e por isso de construção do reino de Deus. E se é construção do reino de Deus, a gente entra nisso de cheio, com amorosidade, com intimidade, como ramos. A gente não se desgruda dessa árvore. Ora, pensar nisso enquanto coletivo, ou seja, dentro do movimento de Jesus, nós somos ramos de uma videira frondosa, é muito bonito. Mas aqui também há uma outra coisa interessantíssima para esses nossos dias. Eu falava antes que estamos vivendo, enquanto movimentos, enquanto Fórum Interreligioso Gente de Fé, a Semana da Classe Trabalhadora. Uma semana de atividades. Muitas vezes a gente não percebe o povo chegando. A gente faz uma atividade ali com poucas pessoas, outra ali. Nos nossos movimentos e coletivos a gente vem sentindo isso. Nos sindicatos a gente sente a dificuldade da base chegar junto.
A gente fica sempre falando trabalho de base, formação, tem que estar junto, tem que chamar mais gente. E nem sempre isso dá certo. Nem sempre isso dá certo. E o risco é a gente cair em um desânimo. É a gente dizer, tá cada um pensando em si, a gente está com dificuldade de motivar mais gente, de juntar mais gente às nossas fileiras. Olha o testamento de Jesus, preocupadíssimo como as nossas comunidades cristãs e os movimentos ligados ao seu projeto podem permanecer, podem se sustentar e podem criar força. É preciso sim que a gente volte a formar as nossas comunidades, que a gente volte a podar os ramos. É certo que para muita gente podar significa cortar, significa jogar ramos secos fora. Podar é o cuidado que o pai agricultor, que o trabalhador tem para organizar a sua comunidade. Podar não é cortar ramos, é limpar, é ver aonde tem broto. Tem toda uma técnica para isso. Isso demonstra o zelo com que Deus, que é trabalhador e que nos convoca para esse projeto, cuida da gente enquanto movimento presente na história. E cuida a partir desse projeto que Jesus comunica a gente. Então é preciso sim que a gente sinta neste chamado a força de voltar a fazer trabalho de base, voltar às várias comunidades, inclusive aquelas comunidades aonde nós fomos nos últimos anos, não é? Para lutar contra golpes, para lutar contra o fascismo. Nós fomos em várias comunidades fazer trabalho de base nas eleições, não é? Tá na hora da gente voltar nelas. Tá na hora da gente ir atrás desses ramos para ajudar na poda. A gente não pode ir nas nossas comunidades e nos nossos grupos de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. A gente precisa continuar esse trabalho, para que esse trabalho permaneça e cresça. E pensando nessa comunidade, Jesus tem critérios. Se no seu tempo, se naquele momento das primeiras comunidades, a lógica do templo era de purificação, só estava puro, só podia estar nos grupos religiosos quem passasse por rituais de purificação. Para Jesus, o ritual de purificação, a limpeza que consiste em estar no seu movimento, é a palavra, é ouvir a sua palavra. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Não há ritual de purificação. Há adesão à palavra, há adesão ao projeto. Por isso não é só ouvir. É se vocês me ouviram, permaneçam em mim, permaneçam comigo. Esse termo, esse verbo permanecer, vai aparecer 7 vezes nesse texto. Ora, se a gente está pensando tanto, como é que a gente faz para as nossas comunidades, para várias pessoas que a gente convoca para os nossos espaços de militância, de pastoral, de reflexão, como é que a gente faz para esse povo permanecer com a gente? Jesus também está pensando nisso. Ele fala 7 vezes, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Mas permaneçam a partir da palavra. A palavra aí é como o embrião desse projeto. É aquilo que dá mística, é aquilo que dá liga, é aquilo que une. É a profundidade desse projeto. Talvez em algumas comunidades, em alguns grupos a gente esteja chegando, mas não necessariamente estejamos convocando pessoas a partir de uma palavra que encoraje. A partir de uma palavra que faça criar intimidade, a ponto dessas pessoas perceberem que são ramos de uma grande videira que é a classe trabalhadora. Quando essas pessoas se sentirem ramos dessa grande videira, a gente poderá dizer que elas estão assumindo consciência de classe. Mas a gente precisa dizer uma palavra que comunica.
com a mesma força, com a mesma felicidade, mas com o mesmo comprometimento que Jesus comunicou a sua palavra. Palavra tão forte que deixou a todos nós limpas. Essa palavra é quem purifica a gente, ou seja, quem dá a gente força, coragem, ânimo e nos credencia a ser movimento de Jesus em construção do reino de justiça, em construção do reino de paz. Se essa palavra que nos tocou e fez a gente continuar firme até hoje puder chegar a outras pessoas com a mesma intensidade e vivacidade que chegou a nós, possivelmente estas pessoas irão permanecer com a gente. Isso é um apelo para que a gente permaneça também. Porque se esses ramos nós começamos a perder a consciência de classe, o senso de coletividade da classe para a gente continuar lutando, esse ramo vai se sufocar no sol, vai virar ramo seco. E é muito fácil que alguém passe e coloque um saco de lixo, junte para queimar depois. É preciso que a gente permaneça e, permanecendo, convoque mais pessoas para estar junto. Qual é o medo do Pai? É que esses ramos não deem frutos. Qual é a nossa reflexão que a gente precisa fazer? Nós estamos dando fruto? A gente está dando fruto em nossas comunidades? Quando eu falo que qual é o medo do Pai, eu estou dizendo qual é a preocupação que o Pai agricultor, que o Deus trabalhador tem com a gente enquanto projeto. Que a gente continue dando fruto nos nossos ambientes de trabalho, em nossa família, nos nossos coletivos, nas nossas igrejas. Para dar fruto, a sua palavra é o centro, e o senso de comunidade, a construção de um trabalho de base que envolva pessoas a ter consciência de classe, a ter pertencimento coletivo em uma causa, é que vão ajudar a gente a fazer essa videira, essa árvore ficar mais frondosa. É nisso que o Pai se gloria. Nisto meu Pai é glorificado, que dei muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Então, gente, pertinho da gente concluir esse período pascal, pensando que nossas comunidades precisam continuar pascais, a gente precisa insistir na vivacidade de nossas comunidades para a gente dar mais fruto. Não na lógica de mercado. A gente às vezes desanima porque a gente acha que os frutos que a gente tem que dar tem que ser nessa mesma lógica de mercado, safras e safras. Não, são os brotos que vão surgindo com a simplicidade, com a mística das minorias abraâmicas que Dom Helder falava. Mas que a gente dê fruto, que a gente resista, insista, e como a gente dizia muitos anos atrás, que a gente continue conquistando corações e mentes para esse projeto de justiça, de paz, de solidariedade, de amorosidade. Que a gente então se confirme em uma mística. Nós somos classe trabalhadora, porque nosso Deus, nosso Pai é um Pai trabalhador, é um agricultor, e é assim que Jesus apresentou ele para a gente. E é assim que ele nos trata, como uma grande vinha aonde ele trabalha, como um grande roçado que ele até hoje cultiva, que alimenta, que poda, que rega, que constrói, que instrui. A gente é um grande roçado, é uma grande vinha onde Deus trabalha, o Deus trabalhador faz a sua lida para ver esse mundo ser uma grande plantação bonita, frondosa, de muita justiça, de muita paz, de muita solidariedade. O que é que nos alimenta a continuar nesta vinha? A mística do ramo, que está ligado à videira. Não a mística do projeto pessoal, mas a mística da coletividade. E aí, a partir da palavra que frutifica esta videira, a gente insiste no permanecer. Como Jesus falou 7 vezes, permaneçam. Porque a glória do Pai trabalhador é que a gente dê fruto.
É preciso que a gente continue fazendo o trabalho de base. Que a gente encerre uma cultura de quando a gente sentir que tem um governo mais democrático, a gente pode tirar férias. A gente pode voltar a fazer algumas coisas mais miúdas. Não, agora é a hora da gente assumir as pautas que dão dignidade à classe trabalhadora. Por isso, todo o apoio à greve dos professores e professoras universitários e os técnicos. Todo o apoio a todas as categorias que estão lutando conscientemente, coerentemente, por dignidade. Todo o apoio à luta da educação, dos vários trabalhadores em educação, que durante os últimos 4 anos nem puderam lutar por salário, porque estavam lutando contra a reforma do ensino médio, contra o corte de verbas, abdicaram de lutar pelo próprio salário para lutar por pautas maiores. Às vezes a gente escuta aqui e ali, mas passou 4 anos de um governo fascista e vocês não fizeram greve. Porque essa turma estava lutando por agendas maiores. Estava lutando contra a reforma do ensino médio, estava lutando contra o corte de verbas, estava lutando por expansão do ensino superior. E agora, em tempos de democracia, é possível dialogar e lutar por dignidade salarial e condições de trabalho. Por isso, todo apoio a esta turma. E todo apoio a toda a classe trabalhadora que se reúne para reivindicar, lutar, para que esse mundo seja uma árvore frondosa para todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras. A gente conclui dizendo que hoje, amanhã e terça-feira a gente continua com a nossa semana da classe trabalhadora. Na segunda-feira, às 14 horas, na sede do Movimento de Trabalhadores Cristãos aqui em Recife, na Boa Vista, teremos um debate junto ao Grito dos Excluídos sobre saúde da classe trabalhadora. E às 17 horas, em frente à estação central do metrô de Recife, teremos um ato público sobre classe trabalhadora e o direito à cidade. Na terça-feira, na sede do Grupo Mulher Maravilha, movimento que compõe o Fórum Interreligioso Gente de Fé e está comemorando 49 anos, teremos a nossa vigília da classe trabalhadora. Nesse dia também a gente vai celebrar os 30 anos do Grito dos Excluídos e das Excluídas. Fica na zona norte daqui de Recife, no bairro de Nova Descoberta. Entre no Instagram do Fórum Interreligioso Gente de Fé, que toda esta programação está lá. Agora, se você perdeu alguma coisa durante a semana passada, aqui mesmo no nosso canal YouTube da TV MTC, fizemos um sarau na sexta-feira, um sarau da classe trabalhadora com Zé Vicente, que está muito bonito. Vá lá de novo, curta, veja, assista, está muito bonito. Eu concluo esse nosso momento com uma bênção irlandesa, uma bênção do cristianismo. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão. Amém. Muita saúde, muita paz e muita força, muita bênção para toda a classe trabalhadora durante essa semana da classe trabalhadora. E por favor, que a gente participe de vários movimentos, de várias ações, aonde a gente estiver, junto à classe trabalhadora. Muita saúde e muita paz. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós.
que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia, aleluia. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.